Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliette Martins. Eu tô aqui para gravar um vídeo Mulher Virtuosa, quem a achará. O tema que eu encontrei para este estudo é Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O seu coração e o coração do seu marido confia nela. Então, queridos, esse estudo que eu trouxe para vocês para compartilhar prioridades que nós devemos ter no lar, na nossa família, com nossos filhos, com nosso esposo, a prioridade com a igreja, né? Responsabilidades, quais as responsabilidades que nós devemos dar prioridade, ok? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. A primeira prioridade que você deve colocar diante do Senhor é o seu esposo, dar atenção para o seu esposo, para sua casa, orações, dedicação, leitura da Bíblia com os filhos, tempo de oração com os filhos, ensinamento da Bíblia. Um dos tópicos desse estudo, essa minha Bíblia, Bíblia de estudo, se você ver, ó, tem tópicos de estudos nela. Aqui o livro de Provérbios, como eu falei para vocês. Tem vários outros temas de estudo, né, bem interessante em toda a Bíblia, ensinamentos para quem está iniciando a vida de evangelho, vida cristã, a vida que serve ao Senhor Jesus, né? As prioridades, as primeiras prioridades e principais prioridades que nós devemos ter é servir a Deus, né, no nosso lar, onde fomos escolhidas para estar junto com nossos esposos. Quando nossos filhos nascem, nós devemos ensinar a palavra para eles, a palavra de Deus, a Bíblia, ensinar o caminho da verdade, ensinar o caminho que ele deve seguir, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa vida espiritual, orações, idas aos cultos, mas tudo isso, queridos, deve ser e queridas, deve ser muito, muito bem planejado, né? Você não deve ter alguns temas, algumas situações são interpretadas assim que dizem colocar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Isso precisa ser bem visto porque a prioridade é a família. Deus coloca a prioridade em família e a igreja é para te ensinar a servir a Deus, te ensinar a viver em família, te ensinar a viver em sociedade, ok? É isso que a igreja tem o papel de fazer, sendo igreja, né? Mas é claro que tem muitos temas, tem questões que precisam ser melhoradas, porque por isso alguns assuntos são colocados sobre colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque tem pessoas que precisam colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas o tema de hoje, não vamos fugir do assunto, é mulher virtuosa, ok? A mulher virtuosa em si, ela precisa ter a prioridade de, como eu já falei, de colocar de orações, de leitura da Bíblia, mas nunca se esquecer de falar com seus filhos, de ensinar o caminho para seus filhos. Nós devemos orar, ensinar a Bíblia, ter tempo de estudo com os nossos filhos, para que eles aprendam a palavra. Isso deve ser diário, de acordo com os estudos que nós vimos aqui, para que eles venham praticar e não esquecer. Tudo que você aprender, se você observar um jogador de futebol, isso é algo que eu tenho aprendido desde há muito tempo, que um jogador de futebol, ele pratica todos os dias o que ele quer saber, mesmo que ele tenha o dom. E se ele não tem o dom, ele pratica para que ele se aperfeiçoe. Então, se você quer que seus filhos andem na linha, que se você quer que seus filhos sejam pessoas íntegras, pessoas que temem a Deus, pessoas de boas índole, né? Nós devemos ensinar a estudar a Bíblia diariamente, ver tópicos que ensinam. Não é só ir no culto, você não deve ler a Bíblia só na igreja, você precisa ler a Bíblia em casa, junto com seus filhos. O pai também tem que ensinar a Bíblia para os filhos. Tem a Bíblia, assim como tem estudo, Bíblia de estudo da mulher, tem a Bíblia de estudo do homem. E isso precisa ser praticado, né? Para que os filhos coloquem em prática e não seja ensinado por coisas que não devem lá fora, ok? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos ler um pouquinho aqui o estudo para vocês interpretarem melhor o que eu disse, se não ficou bem claro. Para ser uma esposa virtuosa, é preciso, em primeiro lugar, ordenar prioridades certas. Nutrir o relacionamento pessoal com Deus, ministrar o marido
cuidar dos filhos, cuidar de casa. Nem sempre é a mulher que ministra, é quando Deus autoriza, quando nós percebemos algo de errado. Assim como esse ministrar o marido é quando nós precisamos conversar, né? Esclarecer algumas coisas, ok? Não é a mulher que ministra o marido, e sim um ao outro, conversando e orando, estudando a Bíblia junto, e muitas vezes também vai usar até os filhos para correção de falhas que os pais têm quando são pais de primeira viagem, né? Tem coisas que nós, pais, também precisamos aprender com nossos filhos. Às vezes nós entristecemos os nossos filhos com as nossas atitudes e queremos e temos a oportunidade de corrigir, ok? Então, é isso, queridos. Vamos continuar lendo. Cuidar de casa e depois acrescentar outras atividades que o tempo e a energia permitirem. Essa passagem louva mulher virtuosa na forma de acróstico. O seu versículo começa de 22. Bom, vamos pular essa parte que não está tão interessante. Aí ele aqui fala: a esposa também tem necessidades particulares que devem ser atendidas pelo próprio marido. Liderança espiritual é o que eu falei para vocês. Não é só a mulher que ministra, porque o marido em si, assim como Jesus, tem liderança espiritual dentro do lar. Não em outros lares, né? No próprio lar. Inclusive o culto familiar e oração de estudo bíblico, foi o que eu falei, culto familiar. O culto familiar, querida, é culto residencial, queridos e queridas. Né? Eu tô falando querido aqui, mas vamos interpretar. E vou falar irmãs, porque o estudo é para mulher virtuosa. Cuidado amoroso e terno, abrangendo isso, são direitos nossos. Eles precisam liderar a casa, ter cuidado amoroso e terno, integridade digna e respeito e transparência para que nada seja ocultado, provisão de sustento e também proteção, compromisso leal e devoção. A Bíblia descreve a criação da mulher com a palavra fez. Deus planejou e supervisionou essa construção, a mulher com a intenção de que ela fosse uma auxiliadora compatível ao homem. Ao contrário dos animais, a mulher era a mesma natureza do homem. A palavra auxiliadora também é usada para descrever Deus. É um termo que descreve a função e juízo e valor. A mulher, pois, tem tarefa de ser ajudadora do marido, com parceria espiritual, ajudando-o a obedecer a palavra de Deus, a realizar os ministérios espirituais como congênero e as mãos dadas ao Criador para dar comunidade às gerações como confidente, a oferecer consolo, amizade, companheira e proporcionar incentivo e inspiração. Que lindo, né? A mulher deve inspirar o marido a querer ser cada dia melhor, a querer trabalhar, a querer viver, a querer servir a Deus, a querer voltar para casa, né? Nós devemos saber que o mundo lá fora é difícil, não são, a palavra diz, no mundo tereis aflições, né? Então, nós devemos estar preparadas para a chegada do esposo e ele também, se nós somos sendo nós auxiliadoras, porque nós também enfrentamos situações no dia a dia. Então, por isso precisa desse preparo no dia a dia, o estudo bíblico, as orações, os jejuns, né? Horas de consagração. É isso que eu queria compartilhar com vocês. O nosso tema, lembrando do versículo Provérbios 31, 10. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, estudo bíblico. A Bíblia é Bíblia de Estudo da Mulher. E muito obrigado para vocês que vão assiste, que tem outros vídeos. Eu queria convidar vocês a assistir os outros vídeos, a compartilhar, a curtir, né, os meus vídeos. E muito obrigado, boa semana para vocês e para mim. Que Deus abençoe todos nós.